Nosso estudo do livro de Zacarias, hoje é a parte 2, né? A gente vai falar de mais 3 capítulos. Capítulo 2 até o 4. Eu espero que abençoe demais o teu dia. Te peço que me ajude a compartilhar para alcançar outras vidas e abençoá-las também com essa mensagem. O capítulo 2 do livro de Zacarias vai falar sobre uma medida, um homem com a corda de medir. Vale lembrar que Deus dá sonhos proféticos a Zacarias para que ele continue instruindo o povo na reconstrução do templo, na reconstrução das suas vidas. É um período difícil, eles estão voltando do exílio, eles estão tendo que reconstruir as suas casas, estão tendo que reconstruir o culto, estão tendo que reconstruir o templo. A vida está recomeçando e não é fácil recomeçar. Também tem um papel importantíssimo as palavras proféticas que Zacarias vai trazer ao líder do povo, né, ao líder civil, ao governante Zorobabel, que também tem a difícil missão aí de conduzir esse processo todo. Agora, no capítulo 2, o povo de Israel e de Judá, eles estão aflitos, eles estão em dúvidas, o recomeço está muito difícil, assim como é para todos nós. E eles são consolados pela palavra de Deus, há uma palavra de encorajamento para eles. O Senhor, ele comunica, né? Ele traz essas mensagens ao povo, mostrando que vai estar do lado deles, que vai os guardar, que vai preservá-los, né? Não são poucas dificuldades que a gente tem na vida, são muitas, e em todas as áreas, independente de qual é o contexto de vida que você nasceu, todos nós passamos por dificuldades. Alguns mais em uma área, outros mais em outras áreas, mas de uma forma geral, todos nós passamos por muitos conflitos e em muitos desses momentos é natural que a gente se sinta sozinho, é natural que a gente se sinta sem importância, abandonados ou algo do tipo. E nesse momento o Senhor está trazendo esse contexto para ele, mostrando que eles não estão sozinhos, mostrando que tudo que eles estão passando, que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Então, se a gente entende esse bom relacionamento com Deus, as promessas que Ele tem para nós, é como Ele diz aqui na palavra. Ele diz que no versículo 3, no versículo 5, né, capítulo 2, quando ele fala que vai medir Jerusalém, então o anjo começa a falar com ele, ele se retira, e aí ele diz assim que a cidade vai ser habitada sem muros, por causa dos seus muitos habitantes e muitos rebanhos. E aí no versículo 5 ele diz assim: eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, então dentro dela eu serei a sua glória. Então o Senhor, ele está cuidando de todas as coisas. O Senhor, ele traz ali a segurança deles, né? É como a palavra de Deus diz, né? Deus cuida do seu povo como a menina dos seus olhos. Então quando a gente for invadido por essas setas, por essas flechas do inimigo contra as nossas emoções, contra os nossos pensamentos, quando a gente se sentir menosprezado, desprezível, sem importância, sem valor, a gente lembra dessa palavra. Deus, ele é como um muro ao nosso redor, né? Ele faz de nós algo muito importante, e Deus tem de sobra motivos para se alegrar em nós. O Senhor, através do Espírito Santo, né, a sua presença, ele escolhe morar em nós. Então ele mesmo diz aqui, no versículo 8, ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todo o que tocar em vocês toca na menina dos olhos dele. Então ele diz, né, ele continua dizendo, versículo 10, cante, alegre-se, cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação. Então nós somos muito importantes para o Senhor. E é exatamente por ser importante que no capítulo 3 o Senhor fala sobre vestes novas. Ele muda todas as nossas vestes, ele muda o que a gente tem vivido, ele muda aquilo que tem nos caracterizado. Zacarias capítulo 3, a gente vai observar aqui que Satanás, ele começa a fazer o seu papel de acusação. O papel de Satanás é esse, né? O acusador, aquele que traz confusão, aquele que tenta de alguma certa forma criar um problema, descaracterizar o que a gente tem vivido. Então nesse capítulo aqui, ele começa a trazer palavras venenosas de acusação ao sumo sacerdote Josué. Então, uma outra confusão aqui, né, que muitas pessoas leem a Bíblia e falam: poxa, mas ele está acusando Josué, aquele mesmo Josué que sucedeu a Moisés. Não,
é um outro Josué, é um outro cara. Aqui a gente está falando do sumo sacerdote Josué, o cara que foi o responsável pela condução espiritual do povo nesse retorno, né? Nesse retorno para Jerusalém. E Satanás nesse capítulo aqui começa a dirigir palavras de acusação para ele. E o que a gente vê de muito interessante aqui nesse texto é que há uma defesa para nós. O anjo do Senhor, ele repreende a Satanás, ele pede que o Senhor o repreenda. Então o Senhor o defende. De fato, as vestes dos sacerdotes estavam sujas, né? Isso tornava ele impuro. Agora, Deus, por sua graça, ele dá vestes novas que o habilitava a continuar suas ministrações, os seus serviços, sua vida diante de Deus. E o mesmo acontece comigo, o mesmo acontece com você. Satanás, ele está procurando sempre motivo contra nós, sempre motivo que venha nos descredenciar daquilo que Deus tem nos chamado a fazer. Sim, muitas vezes nós temos falha, nós temos pecado e nós vamos, sim, ainda infelizmente falhar, mas Deus, ele tem sempre uma defesa ao nosso favor. Deus sempre tem uma possibilidade para que a gente consiga superar as nossas falhas, consiga superar os nossos pecados e viver de forma agradável. Satanás, ele está sempre procurando motivos para nos descredencializar, para dizer que a gente não merece, que nós somos impuros, pecadores, enfim, você já sabe quais são as estratégias dele. As palavras dele têm o único objetivo de destruir a nossa vida com o Senhor. Agora, é interessante que a gente viva e entenda o que é a graça de Deus que nos salva, que nos liberta e que nos dá forças para não sofrer mais naqueles mesmos lugares. É um processo, cada um vive isso de uma forma, mas é algo necessário e é algo possível. Então, assim como fez, né, o Senhor com o sumo sacerdote Josué nesse capítulo 3, ele faz com nós através de Cristo, né? Ele troca as nossas vestes, nos defende, nos capacita, nos torna possíveis, nos dá habilidades para que a gente possa fazer a sua vontade e vencer as estratégias de Satanás. Ele diz aqui, o anjo do Senhor, capítulo 3, versículo 2, disse a Satanás, o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, versículo 3, estava em pé diante do anjo, e o anjo disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué, veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Então, o versículo 6 vai dizer que o anjo exorta Josué, dizendo que se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes. E eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. E aí ele fala, né, que o sumo sacerdote e seus companheiros sentados diante de vocês, ele diz aqui uma promessa sobre a vinda de Jesus Cristo, né, o grande sumo sacerdote. Olha o que ele diz, se vocês permanecem no meu caminho, eu vou estabelecer o meu governo sobre vocês. E ele diz, trarei o meu servo, o renovo. Vale lembrar que um dos nomes de Jesus Cristo na palavra de Deus é renovo. Então Deus está falando de maneira profética, eu vou trazer o sumo sacerdote, ou seja, eu vou enviar o sumo sacerdote, Jesus Cristo, renovo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ele tem 7 pares de olhos, ou seja, ele simboliza os olhos de Deus, né, as 7 faces do Senhor, os olhos do Senhor, ou seja, os olhos que estão sobre toda a terra. Ele tem os 7 olhos e eu gravarei nele uma inscrição, declara o Senhor, e removerei o pecado desta terra num único dia. Removerei o pecado dessa terra em um único dia. Naquele dia, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira, debaixo de uma figueira. Então, em um único dia, em um único momento, Deus vai, através de Jesus Cristo, tirar, remover, destruir todo o pecado dessa terra. Através do sacrifício de cruz, a gente sabe que Jesus leva todos os pecados, leva todos os nossos pecados, as nossas iniquidades, através de um sacrifício, através de um perfeito sacrifício. Então Jesus muda toda a história, né? O sacrifício de Jesus transforma a história. E o último capítulo desse estudo, né? Zacarias capítulo 4, a gente vai falar sobre a visão que ele tem do candelabro de ouro e das 2 oliveiras.
Então aqui a gente vê que o reino de Deus, no reino de Deus a gente não consegue ser muito produtivo quando a gente age com as nossas próprias forças ou quando a gente faz as coisas do nosso jeito. A promessa de Deus é muito clara. Ele diz, né, aqui no versículo ele fala aqui, né, do Zorobabel, versículo 6. Então, capítulo 4, versículo 6. Essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Então, quando a gente faz as coisas da nossa forma, automaticamente a gente faz pela nossa força, faz pela nossa vontade. E não é assim que o reino funciona. Desenvolver uma comunhão aqui com o Espírito Santo nos torna sensíveis ao agir e à vontade, à maneira como ele se move. E aqui o capítulo de Deus, ele estava começando uma grande reforma. Ele estava reformando algo entre o povo através do templo. Então é muito interessante a gente ver o agir de Deus. Não era um templo maravilhoso, espalhafatoso, rico, como o templo de Salomão atrás. Era um templo diferente. Era um templo mais simples. Agora, com um fundamento espiritual, voltado talvez as atenções para o agir espiritual. Talvez lá atrás aquela pompa toda, aquele glamour, aquela riqueza toda, de uma certa forma trouxe uma espiritualidade vazia naquele momento. E Deus está querendo inverter os processos. Deus está querendo aqui nesse momento fazer um templo que seja mais simples, mas imagina que a simplicidade desse templo já era algo muito grandioso, mas focando na espiritualidade, focando no compromisso. Então, o povo, muitas pessoas, quando viram a simplicidade desse templo, desanimaram, desistiram, não ficaram empolgados, não ficaram, não se agitaram de uma forma espiritual, talvez colocaram expectativa em algo ou numa perspectiva de grandeza diferente daquilo que era o plano de Deus para aquele momento. Então a Bíblia vai dizer que eles desprezaram o dia dos pequenos começos, eles desprezaram essa experiência, eles desprezaram aquilo que Deus estava fazendo nesse momento. E olha o quanto a nossa vida pode tomar caminhos diferentes, caminhos ruins, quando a gente não entende o propósito daquilo que Deus está fazendo. Então, a gente precisa aprender, né, como disse Salomão, que o fim das coisas é melhor do que o começo, lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. É melhor esperar para ver o que o Senhor vai fazer. É melhor esperar. Eles dizem aqui, né, no capítulo 4, ele começa falando sobre o candelabro de ouro e 2 oliveiras. Então, ele diz assim, que o anjo falava com ele e tornou a despertar-lhe. Então, como se ele tivesse despertado do sono. E aí no versículo 2 ele diz assim, o que você está vendo? E ele responde que vê um candelabro de ouro maciço, com recipiente para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas e 7 canos para lâmpadas. E há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. E aí quando no versículo 4 ele pergunta o que isso significava, ele responde que não sabe. Ele responde que não sabe. E aí depois a palavra de Deus vem falando que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. As mãos de Zorobabel, ou seja, ele traz uma palavra de encorajamento para ele. No versículo 10, final do versículo 10 até o versículo 14, ou seja, o final do capítulo, ele explica um pouquinho da visão desse candelabro. Agora, o que é interessante aqui é ver o pensamento do povo, a mentalidade deles no versículo 10, que diz assim: pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Vê que a obra vai ser completa, que a obra vai terminar e que aqueles que desprezaram o começo, talvez por não entender, talvez por não aceitar a proporção de grandeza ou por não ter as suas expectativas alinhadas com o que o Senhor desejava fazer naquele momento, vão se surpreender. E ele termina o capítulo explicando sobre a visão do candelabro. Ele diz assim, que essas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. E depois ele pergunta o que significa as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro. Ele pergunta também o que significam os 2 ramos de oliveira ao lado dos 2 tubos de ouro que derramam azeite dourado.
Então o Senhor responde no versículo 14: são os 2 homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra, ou os 2 que trazem óleo e servem. Ele está falando aqui sobre as 2 faces de governo. Ele estabelece 2 pilares de governo, ou seja, talvez os 2 pilares de governo que vão se unificar através da pessoa de Jesus Cristo. Mas nesse momento específico aqui, a palavra vem para Zorobabel, que é o líder, o governante do povo, a autoridade civil responsável por conduzir as leis sociais, né, daquele momento, e o outro pilar que é o sumo sacerdote, ou seja, o sumo sacerdote Josué, aquele cara que está responsável por conduzir o povo de maneira espiritual. É claro que tudo isso se une quando a figura de Jesus Cristo vem. Então o governo, o reino dos céus está tudo estabelecido na figura de Jesus Cristo. Algumas confusões teológicas, né, que tentam exemplificar ou tentam unir essa palavra aqui junto aos 2 cavaleiros do Apocalipse. Enfim, o texto, né, de Apocalipse 11 traz algumas menções, algumas referências que são muito baseadas nessa visão de Zacarias capítulo 4. Mas aqui o Senhor está falando sobre a divisão do sacerdócio e do governo, ambos se unindo para que o reino prospere. Então, é assim que a gente chega ao final dessa aula. Eu espero que tenha abençoado demais o teu dia. Espero que você me ajude também a alcançar outras pessoas compartilhando. Tenho certeza que muitas pessoas podem ser transformadas através dessa palavra, através da palavra de Deus. A palavra que não é minha, né? É a palavra do Senhor. Que ela tem muitos efeitos nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe teu dia, que você fique na paz e com o amor de Cristo.